Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Diário do TST. Neste canal eu ajudo profissionais da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança a aplicar de maneira fácil e simples normas, procedimentos e programas na área em que atuam. Eu sou Gustavo Vanck, técnico em segurança do trabalho, coordenador do Sistema de Gestão Integrado, Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança e auditor interno também no Sistema de Gestão Integrado. No tema de hoje, no dia de hoje, nós vamos falar de uma ferramenta muito importante para o dia a dia da área de segurança do trabalho. Apesar de ter sido desenvolvida e criada para a qualidade, esta ferramenta tem auxiliado muito a área de segurança do trabalho para a solução e o acompanhamento das ações dentro da sua área. Então, a ferramenta que nós estamos tratando é justamente do plano de ação, ou também pode ser conhecido como 5W2H. É uma ferramenta de fácil aplicação, de fácil utilização. E aqui neste vídeo que você vai acompanhar, eu vou te mostrar como você vai utilizar essa ferramenta no seu dia a dia. Então, não se esqueça, fique no vídeo e acompanhe com detalhes como que a gente aplica essa ferramenta no nosso dia a dia. Bom, pessoal, vamos dar início então à explicação de como preencher e de como utilizar esse plano de ação, essa ferramenta tão importante dentro do gerenciamento da segurança do trabalho, dentro do gerenciamento da empresa como um todo. Antes de começar e esmiuçar isso, é importante relembrar que essa é uma ferramenta que a gente pode utilizar e ela foi criada, fazer um parênteses aqui, ela foi criada para a gestão da qualidade. Então, o foco dela inicial foi visando a qualidade dos produtos. E olha só como é que é interessante, As ferramentas que foram desenvolvidas para qualidade, e eu garanto para você que a maioria delas a gente consegue aplicar em qualquer segmento de mercado. Se você está olhando para o meio ambiente, você consegue aplicar as mesmas ferramentas para o meio ambiente. Lógico, com as suas características. A mesma coisa para a segurança do trabalho. A gente consegue aplicar as ferramentas de qualidade e a sua grande maioria para a segurança do trabalho, levando em consideração também a sua característica e os seus detalhes para cada segmento. Então, olha só como é importante, ou como foi importante a qualidade dentro dos sistemas de gestão. Fechando parênteses. Então, vamos utilizar essa ferramenta que foi desenvolvida pela qualidade para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. E aplicar como? Ela trabalha em conjunto, e você vai ver que eu montei ela de acordo com uma ferramentazinha também oriunda da qualidade, que é muito utilizada dentro da segurança do trabalho e que você aplica na análise de acidentes. Como assim, Gustavo? Então eu vou deixar o card aqui para vocês. Vocês vão ver que lá no meu canal no YouTube tem um vídeo falando de como como utilizar o diagrama de Ishikawa, ou diagrama de causa e efeito, ou diagrama de espinha de peixe. Então, quando você tem uma investigação de acidente, ou quando você tem uma não conformidade dentro da sua empresa, não só na área de segurança do trabalho, mas dentro da sua empresa, você pode aplicar o diagrama de Ishikawa para descobrir quais são as causas daquela não conformidade, daquele acidente, daquele incidente, e junto com ela você vai aplicar essa ferramenta que a gente está vendo hoje, que é o plano de ação, e eu estou utilizando dentro do plano de ação uma ferramenta chamada 5W2H, que é o que está escrito aí para vocês. São 5 palavrinhas aí, são 7 palavrinhas em inglês, que depois a gente traduz isso para o português e aplica a ferramenta. Então você vai conseguir utilizar essa ferramenta 5W2H junto com o diagrama de causa e efeito, junto com o diagrama de espinha de peixe, porque lá você descobre a causa e aqui a causa você resolve ela. Nessa ferramenta você vai não resolver, mas você vai elencar as ações para resolver a causa daqueles problemas. Gustavo, só para isso eu consigo utilizar? Não. Você pode utilizar para qualquer situação. Eu tenho, por exemplo, o programa de proteção respiratória. Dentro do programa de proteção respiratória, você vai ter algumas ações, algumas atitudes que a empresa tem que tomar e que a área de segurança do trabalho tem que tomar para que aquela proteção respiratória seja eficiente. Então, você vai pegar as ações do programa
de proteção respiratória e vai trazer aqui para esta ferramenta, assim, para você elaborar como que vai ser feito aquelas ações. Outra situação, você tem uma avaliação de ruído. O ruído que foi avaliado está acima do limite de tolerância, está acima do nível de ação. Você vai ter que ter uma medida de controle, você vai ter que fazer algo para aquele ruído, para aquela exposição seja reduzida ou eliminada. Como que você faz isso? Você vai pegar a avaliação e vai fazer a análise das ações necessárias e vai trazer também para cá, para essa ferramenta, para você aplicar dentro dessa ferramenta. Então veja como essa ferramenta é importante no seu dia a dia. Como uma ferramenta tão simples e tão fácil você tem que aplicar e ela se torna tão importante dentro do seu dia a dia. Eu dei 2 exemplos aqui, mas dentro de tudo aquilo que você tem da sua jornada de trabalho, garanto para você que 80% você vai precisar dessa planilha para você acompanhar e para você elaborar os planos de ação. Outro exemplo claro também, você vai fazer inspeção. Você encontrou alguma não conformidade dentro da sua inspeção que você está fazendo, vai ter que ser elaborado o plano de ação. Você vai comunicar o responsável da área, vai dizer para ele que ele está não conforme, e aí você vai elaborar um plano de ação. Esse plano de ação vem para onde? Para cá. Então, são 3 exemplos que eu dei para você aplicar no seu dia a dia, para você utilizar no seu dia a dia e que é de extrema importância para a área de segurança do trabalho. Volto a frisar, não só na área de segurança do trabalho, mas como organização como um todo. Por que eu estou falando isso? Porque de repente, se sua empresa não tem, pode ser o seu gatilho para você implantar uma melhoria dentro da sua organização. Qual é a consequência disso? Você vai ser visto, você vai ser reconhecido, você vai estar um passo à frente dos demais e aí o futuro são as consequências dessas ações e dessa proatividade que tem que existir dentro da área de segurança do trabalho. Bom, sem mais delongas, vamos começar a preencher. Vou explicar para vocês cada coluna dessa, como é que a gente faz para cada um desses itens, para que você possa utilizar de maneira eficaz e eficiente. Então, aqui eu estou colocando para vocês item, causa, subcausa. Item. Aqui é um item, uma numeração ou uma maneira de você referenciar de alguma forma. Pode ser 1, 2, 3, pode ser ABC, pode ser, enfim, de qualquer maneira, da maneira que você achar melhor para você. Depois você vai ter a causa. Lembra que eu falei que está linkado com o diagrama de Ishikawa? Então a causa daqui vem de lá. Então se você tem, na hora que você faz a avaliação lá, você tem a sua causa principal, você vai transportar para cá. Depois você vai ter subcausas. Então você tem, sei lá, mão de obra. Dentro da mão de obra você tem algo tipo mão de obra não qualificada. Então você vai trazer essa subcausa aqui como mão de obra não qualificada. Depois eu vou ter o que é o what, né? O que será feito. Então aqui você vai descrever realmente o que vai ser feito, qual é a necessidade para você eliminar essa subcausa e essa causa. Depois você vai ter o porquê disso. Por que eu tenho que fazer, por que eu tenho que ter esta atividade dentro do meu plano de ação? Por que eu tenho que realizar isso? Isso vai ajudar a embasar algum investimento que seja necessário, alguma melhoria que seja necessária, decorrente desta avaliação de causa. Depois, onde será realizada essa atividade, ou essa melhoria, ou essa correção? Que local? Qual departamento? Qual área? Qual setor? Você vai descrever aí e sempre lembrando, né? Pensando na caracterização da sua organização. Depois, quando? Quando tem data de início e data de fim. Então você não vai colocar simplesmente, como eu coloquei aqui, 30 dias. Não. Que dia que vai começar e que dia que vai concluir essa atividade. E quantos dias vão ser necessários para que essa atividade seja realizada. Isso vai te ajudar depois num acompanhamento e inclusive nas suas estatísticas, né? Isso vai referenciar depois lá nos seus indicadores também. E eu vou falar um pouquinho disso melhor, um pouquinho mais para frente. Quem é o responsável? Aqui é muito importante você colocar o nome da pessoa. Eu sempre falo isso, e você assistiu nos meus vídeos, quando a gente fala de implantação de ferramenta,
plano de ação e tudo mais, você colocar o nome da pessoa. Quem é? É Gustavo, é Maria, é João, é, sei lá, Fernando, enfim. Quem é a pessoa responsável para essa atividade e quem é responsável para que essa atividade aconteça. Depois, como ela será realizada, então aqui você vai detalhar essa atividade, né? Você vai ver, eu vou te dar um exemplo aqui que você pode ter várias atividades aí acontecendo nesse como, então é importante você entender isso. E depois, quanto que isso vai te custar. Isso tudo, esse valor, pode ser um valor de investimento em reais, pode ser um valor de tempo, seja ele em horas, em dias, meses ou ano, pode ser em custo de mão de obra, então você não vai necessariamente você não vai ter um investimento, um aporte financeiro para essa atividade, mas você vai ter um custo da mão de obra. Cada um dentro da organização tem um custo, tem um valor, né? Se a empresa se você está prestando serviço, se você é um funcionário da empresa, ela está te pagando para realizar alguma atividade. Então isso tem um custo para a empresa. E dependendo de como isso for pensado e qual é a maturidade da empresa, esse valor pode ser utilizado para justificar algumas situações de investimento, enfim, melhorar o processo, tudo isso reverte. Então é importante você valorizar de alguma forma. Não necessariamente financeira, de maneira financeira, né, de aporte econômico, mas de alguma forma que você consiga visualizar isso, quanto isso está impactando dentro da organização. Depois você vai ter o status, então o status aqui a gente vai colocar em elaboração, em análise, em execução, em conclusão, concluído, atrasado, isso aí você cria do jeito que você julgar e achar melhor. E algum campo de observação. Observação é sempre algo que você tem um texto livre para detalhar algo que aconteceu ou que você não cabe dentro dessas colunas e você quer elucidar de alguma forma. Como assim? Por exemplo, né? Eu tenho um investimento e esse investimento deveria ter acontecido dentro de um prazo e não aconteceu. O que eu faço? Eu vou colocar lá na observação, olha, está atrasado ou não foi concluída a atividade porque o diretor financeiro não aprovou esse investimento nesse momento. Então a atividade é necessária, ela está ali, ela precisa ser executada, mas ela foi adiada ou foi cancelada e aí você vai colocar lá no campo de observação o que se referencia. Ou então, por exemplo, você pode colocar, olha, foi previsto a execução em 30 dias, e por conta da agilidade, da necessidade, foi antecipado. Então, observação, antecipou-se a conclusão dessa atividade por conta daquele motivo. Então, é um texto livre que você vai escrever algo que vá detalhar alguma situação, algum item dentro do plano de ação que não cabe dentro dessas colunas que eu falei para você. Bom, muito bem, explicado cada uma delas, vamos pôr em prática, né? Vamos colocar isso para funcionar. Como é que eu preencho isso? Como é que eu vou colocar isso dentro da minha organização? Como é que vai ser efetivamente utilizado essa planilha, né? Então eu vou colocar lá item 1, né? Então, item 1 dentro desse plano de ação. Vou colocar causa, por exemplo, máquina. Lembrando que isso daqui você pode dar uma outra caracterização para ele, mas eu estou referenciando isso lá com o nosso diagrama de Ishikawa ou diagrama de espinha de peixe, né? Então, causa, máquina. Então eu sei que eu tenho um problema, uma não conformidade dentro de uma máquina. Qual é a subcausa? Porque dentro de máquina você pode ter uma série de outras causas, né? Então qual que é a subcausa que possa estar acontecendo, que aconteceu algum acidente? Então, por exemplo, inadequação a NR12. Então, quando a gente fala inadequação a NR12, significa que aquela máquina não está atendendo a legislação do Ministério do Trabalho, né, da Economia agora, mas da Segurança do Trabalho. Ela está infringindo uma legislação. Então, o que será feito? Se ela está inadequada ou se ela não está atendendo a NR12, eu vou adequar a
NR12. Então, essa é minha atividade principal dentro desse plano de ação. Por que será feito? Porque ela não está atendendo, não atendimento à legislação. Então, você tá dando sentido para esse plano de ação. E aí você vai, como eu falei para vocês, né? Por que eu preciso adequar? Se chega um diretor, um gerente, um fiscal, qualquer pessoa que vai questionar, por que você vai adequar aquela máquina à NR12? Porque ela não está atendendo a legislação. Qual que é a consequência desse não atendimento à legislação? Por exemplo, uma multa, um acidente como aconteceu, ou um acidente mais grave, ou um óbito em cima daquela máquina por esse não atendimento. Então você consegue justificar o seu plano de ação, justificar essa atividade com base nesse porquê. Pode ser simples desse jeito? Não, aqui é só um exemplo. Você pode colocar o porquê, N, vários, e aqueles que são necessários para que você possa aplicar esse plano de ação. Local. Então, posso colocar produção, por exemplo. Então, a máquina que está dentro da produção. Mas, Gustavo, minha empresa não é... Empresas menores, né? São mais fáceis de você... A produção normalmente é um pouco mais compacta e você consegue identificar isso mais fácil. Se sua empresa é um pouco maior, de média ou para grande porte, você vai ter vários setores de produção, você vai ter N máquinas dentro dessas áreas de produção, e aí você tem aqui a possibilidade de detalhar isso. Então, se eu tenho uma empresa, uma caldeira, uma metalúrgica, por exemplo, dentro da metalúrgica eu vou ter produção, área de usinagem, vou ter produção, área de recebimento, vou ter produção, área de caldeiraria, produção, área de soldagem. E aí o que você faz? Aqui dentro, se é o seu caso, você vai colocar lá produção / caldeiraria. Então você está identificando o local exato onde está essa máquina. Se você está dentro de uma área da produção e você precisa voltado mais para sinalização, para procedimento, você pode colocar produção, caldeiraria, máquina de solda 33. Então você está indo lá no detalhe. Então é importante você colocar exatamente onde vai ser realizado, para que todos possam entender isso. Depois, quando isso vai começar? Então vai começar no dia 1, vamos supor, nós estamos aqui no dia 26 de agosto, hoje, data do dia que eu estou gravando este vídeo. Você vai iniciar essa adequação no dia 1/10, ou melhor, 1/9 de 2020. Então essa é a data de início da execução desta adequação. É a data que você vai dar o start em tudo isso. Quando que eu pretendo, qual que é a minha previsão de conclusão disso? Vamos supor que para essa adequação dessa máquina, você vai levar 60 dias. Então 1/9, 1/10, 1/11 de 2020. Então eu vou ter 60 dias para a conclusão dessa atividade. Quem é o responsável? Por quem será feito, né? Então vou colocar aqui João João e o João, eu tenho também a mesma coisa, né? Em empresas pequenas você consegue identificar pelo primeiro nome, fica mais fácil, enfim, você tem um conhecimento maior. Empresas um pouco maiores, você já tem uma dificuldade, eu tenho 2, 3 pessoas com o mesmo nome. Como é que eu faço? Então eu vou colocar lá, por exemplo, o responsável por isso, João Engenheiro SST. Por que eu estou colocando engenheiro SST? Porque é a pessoa que vai ser responsável para a execução e a conclusão disso. É ele que vai colocar a mão na massa e vai fazer a adequação? Muito provavelmente não. Né? Nessa situação, não. Mas ele vai acompanhar. Ele é a pessoa que vai estar ali, vendo se tudo foi concluído, se a máquina foi realmente adequada, se não foi, se o prazo está sendo atendido, se o prazo não foi atendido. Então é a pessoa que vai acompanhar esta atividade especificamente. E quanto isso vai custar? Então, como nós estamos falando de adequação de NR12,
muito provavelmente você vai ter que fazer alguns investimentos. Então, investimento em dispositivo, em laudo, em avaliação, enfim, são todas as etapas que você tem que executar para poder atender a NR12. Opa, perdão, voltando aqui. Na verdade não é o quanto custa está na frente. Como será realizado? Então, esse como será realizado é exatamente o detalhe de cada um dos itens que precisam ser preenchidos para que aquela atividade seja executada e seja concluída. Então, no nosso caso aqui, como eu falei de maneira equivocada ali uns minutinhos atrás, você vai colocar aqui, por exemplo, uma primeira atividade ou um primeiro como levantamento das necessidades. Esse é o primeiro como que a gente pode ter dentro deste plano de ação. Então eu vou ter que olhar para a máquina e vou ver o que ela precisa para que ela seja adequada à NR12. Depois eu vou ter uma aquisição de dispositivos. Então, muito provavelmente, nessa adequação, a hora que você for fazer o levantamento dessas necessidades, você vai ter que aplicar dispositivos na máquina, seja eles adquiridos ou desenvolvidos dentro da organização. Você tem as duas situações e aqui eu estou colocando a aquisição desses dispositivos. Depois da aquisição dos dispositivos, eu vou ter a instalação desses dispositivos. Então você vai instalar esses dispositivos à máquina em questão, né? Então vai ter alguém que vai executar essa atividade lá. E por fim, vou colocar aqui como exemplo, emissão de laudo ou mesmo da laudo barra ART, Atestado de Responsabilidade Técnica. ART com referência a NR12 para essa máquina. Então vejam, você tem algumas atividades que estão incluídas dentro da adequação da NR12. Então você está detalhando isso. E aí sim, quanto isso vai custar? Então aqui a gente vai colocar um valor, não necessariamente no momento da elaboração pode ser que você não tenha esse valor de bate-pronto, você vai ter que pesquisar, vai ter que consultar fornecedores, vai ter que olhar para o mercado, né? E aí você vem com esse valor posteriormente para ser preenchido depois. Isso é normal de acontecer e é muito comum, por isso que você tem a pessoa que é responsável pelo plano de ação. E aqui vamos imaginar que vai me custar, sei lá, 20 mil reais. Essa adequação. Vamos colocar em status, em análise, né? Então, por quê? Por que eu vou colocar em análise? Porque eu tenho uma série de situações aqui que necessitam de uma avaliação externa ou mesmo de uma aprovação de valores dentro da organização para que isso aconteça. E observação, caso você queira colocar, e como eu já falei, não é um item que vai ter uma relevância. Tem relevância a partir do momento que você acaba encontrando alguma contradição ou alguma não conformidade. Então, de uma maneira básica, essa é a primeira linha que você vai fazer. Então, com isso você já tem um plano de ação para ser executado. Um plano de ação que vai te dar origens e um caminho para você seguir, para você acompanhar. Deixa eu dar uma acertada aqui. Isso. E aí você vai ter esse plano de ação para você acompanhar. O que vai acontecer? Vocês viram ali que no como eu tenho uma série de pequenas atividades que precisam ser realizadas para que aconteça, para que essa máquina fique adequada? O que você vai fazer? Você vai pegar esse primeiro item aqui, levantamento de necessidades. Você vai criar um subitem ou um subtópico dentro do seu plano de ação. Com essa atitude, o que está acontecendo? Você está detalhando o seu plano de ação. Então, item 1.1, então, item 1, subitem, né? 1.
Vou seguir com a mesma situação, então vou estar lá na máquina, vou falar sobre a inadequação da NR12 e o que será feito? Levantamento das necessidades. Então, essa é o que será feito neste subitem. O que eu fiz? Só peguei daqui de como será feito e trouxe para um outro plano de ação. Por que será feito? Porque eu preciso atender a legislação. Então, esse levantamento das necessidades eu vou fazer porque eu preciso atender a legislação, visto que a causa principal é a inadequação e não atendimento. Esqueci de colocar aqui para vocês. Não atendimento à legislação. Então, continuando, você vai ter ali atender a legislação. Onde será feito? Pode ser e pode ser não, né? Vai ser feito no mesmo local, na produção / caldeiraria. E aqui, nesse levantamento, eu preciso de um tempo. Então, mesma coisa que nós fizemos na linha superior, você vai repetir embaixo. Só que não vai ser o mesmo prazo. Por quê? O levantamento das necessidades, ele está dentro deste prazo ou muitas vezes antes até. Porque se nós estamos falando que a ação de cima é adequar a NR12, esse levantamento ele tem que acontecer antes da própria adequação à NR12. Então vamos colocar que ela vai se iniciar hoje, dia 26/8/2020, e vai concluir no dia 1/9/2020. E aí eu vou ter aí 15 dias mais ou menos aí. Só que é só um exemplo, tá, pessoal? Depois vocês colocam da maneira correta. E quem que vai ser essa pessoa? Quem é o responsável por essa atividade? Então, eu posso ter, por exemplo, o Carlos, nome fictício, gente, tá ok? Carlos de compras. Na minha empresa, o Carlos é o responsável para resolver e entender e atender essa atividade, esta causa. Como que será feito? Através da contratação de um terceiro. Certo? Então, o Carlos de compras vai contratar uma empresa especializada no levantamento de adequação NR12 e ele vai fazer essa avaliação desta máquina na produção, na caldeiraria. Quanto que vai me custar isso? Sei lá, R$5.000. Só o levantamento realizar este levantamento vai me custar R$5.000. Tem um status? Posso, por exemplo, colocar em aprovação. Então, o Carlos de compras lá, ele já deu um andamento, já fez os orçamentos necessários, ele fez os levantamentos, e aí agora ele está colocando que está aguardando a aprovação. No caso também não precisa de nenhuma observação, está acontecendo, as coisas estão caminhando, e aí você não precisa colocar observação nenhuma. Se você julgar necessário, você pode colocar, por exemplo, o diretor Fabrício está analisando os valores e fluxo de caixa para poder aprovar esta prestação de serviço. Pode ser um exemplo de observação que você queira dar aí, um detalhe desta atividade. Entenderam? Vamos adequando. Aí você pode colocar item 1.2. Eu vou entrar aqui também com máquina e inadequação. Aí depois eu vou lá para aquisição dos dispositivos. E aí você vai preenchendo todo o seu plano de ação dentro dessa ferramenta que a gente tem aqui, que com certeza vai te auxiliar muito no gerenciamento da área da segurança do trabalho. E veja, fica muito mais claro para você
fazer inspeção, fazer follow-up, acompanhar, qual que vai ser a sua responsabilidade em cima desse plano de ação. Ver se essas datas estão acontecendo e se realmente isso que está escrito aí vai atender ao plano de ação, vai atender à não conformidade, por exemplo, que foi detectada. Tudo isso vai contribuir e vai melhorar para o seu gerenciamento da sua organização, né? Então, vocês vão preenchendo aí, vão completando, vão criando as planilhas e vão detalhando conforme conforme a característica e a cultura da sua organização. Bom, agora que você viu como que faz para utilizar e aplicar essa ferramenta dentro da área da segurança do trabalho, então vai lá, elabora monte a sua planilha, utilize o vídeo para que você possa se basear e crescer e evoluir nesse detalhamento, na utilização dessa ferramenta, e também compartilhe com isso. Eu costumo falar, né, que você, com esse conhecimento, você vai ser um diferencial dentro da sua organização. Vai ser uma pessoa que tem uma visão um pouquinho melhor de gerenciamento. Lembrando que gerenciamento é o cuidar, não é ser gerente, é cuidar de alguma coisa. Então você, com esse conhecimento, vai conseguir iniciar o seu gerenciamento, se você não tem, e se você já tem, você vai conseguir aprimorar esse gerenciamento dentro da sua organização, dentro da sua carreira profissional, enfim. Utilize-o de maneira que torne que você faça a diferença dentro de onde você está atuando. Bom, eu fico por aqui, mas antes de ir, não esquece, se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta, ativa o sininho. Quando você ativa o sininho, você recebe o conteúdo antes, ou seja, você está na frente dos demais, né? E divulga isso para as pessoas e aplique no seu dia a dia. Mais uma vez, eu fico por aqui e te encontro pelos vídeos. Um grande abraço e até mais.